Evangelho do Senhor Jesus que Mateus escreveu, 17, a partir do 24. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar: Simão, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para que não haja escândalo, vá até o mar, jogue o anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Só até aqui, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você mais uma vez nessa noite. Meu Deus, muito obrigado por cada vida que está aqui, Pai, diante da Tua presença. Muito obrigado por cada um daqueles que deixaram as suas casas, Pai, deixaram a sua zona de conforto para ouvirem a Tua voz, quer seja cantada, pregada, que o Senhor continue sendo glorificado, que eu seja apenas um João Batista que diminui para que o Senhor cresça, que eu possa apenas apontar o caminho. Deus, e não apenas hoje, mas a cada projeto da igreja, na próxima quarta, no batismo que está por vir, que o Senhor venha incendiar ainda mais cada coração, Pai, porque cremos que o Teu melhor está por vir, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o Seu nome, aleluia. Meus lindos, e eu quero falar com vocês bem brevemente sobre vencendo conflitos. Quantos de nós em várias áreas da nossa vida não enfrentamos conflitos? Quer sejam conflitos na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual. Conflitos, eles trazem uma abrangência de fatores. Tanto pode estar ligado a uma batalha que você está tendo com você mesmo, com o seu próprio emocional, uma luta contra o inimigo, uma luta e uma peleja em favor de alguém, na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde. E todos nós como seres humanos, a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e ímpios. Nós estamos sujeitos a passarmos por conflitos das mais diversas áreas e níveis. Só que nós precisamos entender que Tiago disse: todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. Muitas vezes alguns conflitos eles podem ser minimizados pela nossa maturidade, pela nossa sabedoria. Já basta muitas vezes aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, onde nós vemos que adultos estão agindo como crianças. E por mais que você deseje, ou você enxergue que há possibilidade de uma pessoa crescer mais naquilo que ela faz, parece que ela trava. E às vezes você diz: como eu queria estar na pele e no lugar daquela pessoa. E eu sei que em uma determinada área da sua vida você é forte, e talvez aquela pessoa seja frágil. Não somos melhores do que ninguém, temos sempre algo a aprendermos uns com os outros. Mas que tem hora que por amor, você tem vontade de se colocar no lugar do outro, para dizer com a sua atitude: rapidinho eu saberia como resolver isso. Só que como nós não somos aquela pessoa, e não podemos subestimar a característica, o caráter dela, então nós não podemos julgar o nível de sofrimento dela. Porque o nível de sofrimento de uma pessoa está muito ligado àquilo que ela ama. Ninguém sofre pelo que não ama. Ninguém sofre pelo que não tem estima. Sacrifício é sacrifício porque você entrega algo que é especial para você, algo que te custe algo. E de repente o Senhor Jesus, por ser o Messias, por manifestar milagres e maravilhas, por morar em Cafarnaum, por sempre
ser responsável em cumprir toda a lei, porque a lei se cumpriu nele, quando o Cordeiro de Deus, ele foi entregue, como o pastor Glédson disse. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus que o sumo sacerdote por excelência é Cristo, e que o seu sacrifício é perfeito. O escritor aos Hebreus começa dizendo: outrora tendo Deus falado dos pais para os filhos, e tendo usado os profetas, nos últimos dias nos falou por meio do seu próprio Filho. A palavra também diz lá em Hebreus que nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, porque o sumo sacerdote por excelência consumou o propósito de maneira perfeita. Então Cristo, por ser ungido de Deus, que é o que quer dizer a palavra Cristo, ele era cobrado, ele era perseguido, ele era observado mais do que todos. Diga assim para o seu irmão: a partir do momento que você frutifica, os olhos do mundo voltarão para você. Quando você não incomoda o inferno, você não sente nada. Mas quando você incomoda o inferno, quando você frutifica, porque você é exatamente a viga ou a vara que está grudada na videira, que é Cristo, você começa a incomodar. Por quê? Porque você tem alimento, que quando esse alimento é produzido por meio da raiz que é Cristo, esse alimento alimenta vidas com testemunhos, com gestos, com atitudes, com palavras, com o seu caráter. E Satanás, não querendo que você esteja diante do Senhor, ele tenta fazer de tudo para desanimar você, desencorajar você e tentar jogar no teu rosto, até às vezes, aquilo que é mentira. Então Jesus, morando em Cafarnaum, chega lá com Pedro. A primeira coisa que os cobradores de impostos, que cobravam 2 dracmas, perguntam a Pedro, não foram até Jesus, foram até Pedro. A pior coisa de um conflito é que ele chega para você, na maioria das vezes, terceirizado. A pessoa não chega para resolver um problema, ela manda alguém resolver por ela. Ela pede para alguém falar com você, ela pede para que alguém venha e resolva. Por quê? Porque se ela vier e você agir à luz da palavra, existirá esclarecimento, perdão e amor. Mas o que foi que aconteceu? Não foram diretamente até Jesus, foram até Pedro. Mas não era só uma tentativa de tentar Jesus, era de questionar diante de Pedro quem era Jesus. Como é que o teu mestre não paga imposto? Sabe por que fizeram isso com Pedro? Porque em Mateus capítulo 16, Pedro disse qual era a verdadeira identidade do Senhor Jesus, quando ele perguntou: muitos falam de mim, o que dizem que eu sou, Senhor? Que tu és Elias, que tu és um dos profetas. Tudo bem, eles não me conhecem, mas vocês que me conhecem, quem dizem que eu sou? Pedro disse que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Espírito de Deus, o próprio Pai. Então naquela hora não só era uma tentativa de mexer na credibilidade do Senhor Jesus, mas de mexer também na mente de Pedro. Porque ele estava convicto de quem Cristo era, e ele sabia da inerrância. Ele sabia que Jesus em tudo era obediente ao Pai e cumpria com os seus propósitos e princípios. Vem cá, o teu mestre paga o imposto do templo? Ele, como defensor, ele disse sim. Só que Jesus, que é onisciente, não estava na hora. Aí de repente, quando Pedro chega até onde Jesus estava em casa, Jesus diz: Pedro, deixa eu começar te fazendo uma pergunta aqui.
Os pais cobram impostos dos seus filhos ou dos outros? Não, os pais não cobram dos filhos. Pois é, e Jesus está dizendo aqui: eu sou filho, eu não teria que pagar, não é lícito pagar, não é lícito que eu dê a eles o que eles estão extorquindo das pessoas, porque o templo é do Pai, mas em breve, em outras palavras, conjecturando, vocês serão o templo do Deus vivo, e ninguém vai precisar pagar para frequentar o templo. Mas eu estou dizendo a você, Pedro, que para evitar o escândalo, para evitar o conflito, eu tenho uma estratégia. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro princípio, é forte o que eu vou te falar. Quer vencer conflitos? Eu não estou falando literalmente de pessoas, eu estou falando de circunstâncias. Não perca tempo com infantilidades. Não perca tempo com picuinhas. Às vezes a infantilidade não está em alguém, a infantilidade está na circunstância. É impressionante como algo tão sutil, tão sorrateiro, você já passou por tanta coisa, mas algo tão simples consegue te derrubar e desestabilizar você, a ponto de você não sonhar mais, não acreditar mais. Não deixe Satanás. O diabo é infantil. Ele pensa que pode, que tem. Ele nos acusa pelo nosso passado, mas o futuro dele já é certo. Nenhuma condenação há para nós, mas para ele há o lago de enxofre, o lugar que arde em fogo. Você acha que Jesus iria dizer: Pedro, vai lá, ou eu vou, e vai questionar com eles por que eu tenho que dar, se eu sou filho de Deus? Jesus disse para não criar escândalo. Sabe por que Jesus conseguiu prosseguir e perseverar? Porque ele não perdia tempo com imaturidade, nem com infantilidade. Você não vai se julgar mais maduro que as pessoas. Eu não estou falando sobre seres humanos, porque a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Você vai olhar para alguém e você vai dizer: eu vou amar e eu vou orar por essa pessoa. Nem o ódio, nem a chateação, nem o menosprezo, isso vem de Cristo. Não haja assim, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que a melhor maneira de você evitar um conflito maior, de você evitar um desastre maior, é não se apegando com as infantilidades. Estou sendo bem claro que Satanás te apresenta, que ele vai dizer e vai jogar para você: a venda foi ruim hoje pela manhã, mas não quer dizer que vai ser ruim à tarde. Se prepare os seus cestos, que Deus é poderoso para suprir cada uma das suas, as minhas necessidades. Quantas vezes ele resistiu você, para você não vir para a igreja, para não congregar? Por quê? Porque aqui você ouviria uma palavra que seria um start, um norte na sua vida. Se é para Jesus esse glória, aplauda o seu nome. Vai até o alto mar. Jesus não foi resolver a situação por Pedro, não. Não foi a Pedro que questionaram. Jesus disse: vai até o alto mar e pesca. O primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, e tem uma moeda de 4 dracmas, não é de 2. Volta até o templo e paga o meu imposto e o teu. Segundo princípio, diga assim para o seu irmão: Deus pode te dar uma direção louca, mas obedeça. Fala para o seu irmão: Deus pode te dar uma direção louca, mas obedeça.
porque no mar do milagre de Deus existe um peixe esperando o teu anzol. É só você obedecer. Pode parecer loucura aos olhos dos homens, mas aquilo que para o mundo é loucura, para nós que somos salvos é poder de Deus. Se você recebe, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Levanta xerianda lá, é Deus tremendo. No mar, Pedro era acostumado a pescar peixes para comercializar. Ele agora foi até o mar com outro propósito. E o Senhor disse: o primeiro peixe. O segundo princípio é esse. Pode parecer loucura, mas Deus vai te dar uma direção essa semana, que aos olhos humanos vai parecer loucura, mas diga para o seu irmão, fala para ele, diga: obedeça. Diga: Deus vai te respaldar pela sua palavra. Amém? Terceiro princípio: o primeiro peixe que você pegar, primeira oportunidade que Deus te der, quando o anzol for lançado, agarre ela. É Deus que está falando. Diga para o seu irmão, diga: abraça. Abraça a oportunidade. Você está aqui nessa noite ouvindo a voz de Deus, Deus falando contigo. Não deixe que uma palavra só caia no solo do seu coração sem que seja fertilizada, para que ela possa brotar, crescer e produzir frutos. Não abra mão do primeiro peixe. Primeira porta que você vê Deus abrindo, você vai dizer: é essa. Diga para o seu irmão, diga: isso é profético. Diga: o primeiro peixe. O primeiro peixe. O Senhor disse a Pedro: abre a boca dele. Quarto e último princípio: Deus tem um tesouro no alto mar dos seus milagres, reservado para mim e para você. E a palavra profética, e eu falo isso com temor e com tremor, como servo de Deus, porque Deus me deu em jejum e oração, é que o primeiro peixe que você pescar esta semana, quer seja na sua vida pessoal, familiar, financeira, saúde, o primeiro peixe que você pescará trará o milagre que você precisa, trará o tesouro que você precisa, e todos verão que Deus é contigo, porque se a moeda não vier da terra, Deus é poderoso para prover dos céus. Se você crê, diga aleluia. Existe um tesouro no alto mar. Você chegou aqui, foi uma luta tão grande, porque há um tesouro para você. Abra a boca do peixe e tira. Eu só quero dizer para você, e quando Deus pensou no milagre, Ele pensou nele, Ele pensou em você. Ele disse: Pedro, vai lá e paga por nós dois. Eles pedem 2 dracmas, uma moeda de 2 dracmas. Você vai pagar com uma moeda de 4 dracmas. Não vale a pena se trocar com quem não está. Não estou dizendo que você é a saboneteira celestial, não. Não estou dizendo que você e eu, nós somos a 4ª pessoa da Trindade, não. Paulo diz: dos pecadores eu sou o pior. Aquele que quiser ver a glória de Deus, que seja humilde como Jesus foi. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. Agora uma coisa é fato, e a hipocrisia não pode entrar dentro disso, que nós somos filhos e filhas de Deus, e que Ele proveu o que nós precisamos, e quando somos obedientes à sua palavra, Ele é poderoso para nos respaldar. Que nós temos a liberdade para pedir, nós temos, porque o próprio Jesus disse: buscai, buscai e achareis, batei, batei e abri-se-vos-á. Todo que pede recebe, todo que busca encontra. E vai ser algo tão simples aí. Jesus diz para não escandalizar: vai lá, entrega a dracma. E Pedro foi lá e fez isso. Não queira mais que esses conflitos na sua vida permaneçam.
Eu preguei quarta-feira e eu estou pregando sobre isso, batendo na tecla. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Pare de lutar contra as pessoas. Pare de buscar guerras. Isso não faz parte da nova criatura que você é em Deus. Comece a amar as pessoas, comece a orar por elas. Se você agir no mesmo nível de imaturidade que alguém está agindo, você está se igualando àquela pessoa. Se você acha que a última palavra é a sua, para que você se prevaleça, você está enganado. Muitas vezes você vence alguém através do silêncio. Você vence alguém através do amor. Porque Provérbios 15 diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Nunca valerá a pena você agir retribuindo o mal por mal, mas retribua o mal com o bem. A melhor maneira de você hoje vencer um conflito na sua história é vencendo a imaturidade e a infantilidade que te cerca. Repito, não falo de pessoas, estou isentando pessoas, mas elas são, pastor, mas eu estou isentando elas. É pelo amor que eu tenho por cada ser humano. Mas aquilo que muitas vezes está por trás delas e elas não estão percebendo. Às vezes alguém está debaixo de engano e não está percebendo. Às vezes alguém só retém o que não presta. Tem tantas coisas boas para aquela pessoa enxergar, mas ela não enxerga. Ela quer enxergar na ótica dela, da maneira dela. Então o que cabe a nós é orarmos por ela. É como eu falei, você pode amar e ser torcedor de um time de futebol, mas reconhecer que naquele campeonato o time jogou ruim, por isso que não ganhou. É ser verdadeiro, é ser sincero. Isso não faz de você um fracasso, se você reconhecer que não é bom em tudo. E não somos, sempre precisaremos uns dos outros.